Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos mais a um vídeo, né? E vamos fazer mais uma análise de tudo isso que nós chamamos de conspiração. Tá? Mas uma coisa eu quero fazer uma advertência. O que acontece com o sistema, né? Veja, tem muita gente nos canais do YouTube que ficam repassando pegadinhas que o próprio sistema faz. E essas pessoas acabam trabalhando a favor do sistema. Tá? Tudo isso muitas vezes por causa de engajamento, né? De lacração e assim por diante. Nós precisamos ter muito cuidado. O sistema ele está buscando pessoas que muitas vezes ficam espalhando aquelas ideias que não se comprovam, que não acontece, e aí o sistema diz, olha, tá aí. Tá? Então, antes que você comece a assistir esse vídeo, eu peço para você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, que é muito importante. Tá? Nós tivemos vídeos aqui que chegaram à marca de 200, mais de 200 visualizações, mas você vai olhar, ninguém deixa like. Né? E isso acaba prejudicando a pessoa que se empenha para trazer conteúdo de qualidade para o YouTube. Tá bom? Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês mais uma vez. Vamos lá, dar uma refletida aqui. E continuando essa nossa reflexão, aqui diz o texto: os soberanos invisíveis estão unidos por laços de sangue. Preste atenção nisso, que é muito importante. Com umas 500 famílias muito poderosas de todo o mundo. Tá? Todas essas famílias participam de diferentes níveis com as famílias iluminadas, dirigentes. Algumas das famílias aliadas, se não for o caso delas, todas provavelmente estão relacionadas por laços matrimoniais com alguma das principais famílias iluminadas. Eles analisam e unificam suas linhagens. Procuram captar o poder oculto das linhagens poderosas, ocultas que existem ao redor do mundo. Então, estão relacionados matrimonialmente, por exemplo, com os índios americanos, para participar do poder que possuem os líderes espirituais índios. Algumas reservas indígenas são usadas para rituais dos soberanos invisíveis. E aqui vem um dado muito interessante, olha. Tá? Se alguma família é poderosa, mas não pertence ao grupo deles, pode ser destruída. Um exemplo disso é a família dos Romanov, a família imperial russa. Esta família era também uma linhagem oculta, poderosa. Assim, os soberanos invisíveis, antes de os matar, tomaram secretamente os filhos da família imperial para que servissem como ponto de partida para que eles pudessem canalizar o sangue dos Romanov para sua linhagem. Tá? Então, o que eu quero aqui mostrar para vocês? Não é? Observem que quando o texto fala de linhagens de sangue, é porque eles têm bem claro que existe diferenças de linhagem.
Quando eu falo para as pessoas que a espécie Homo, tá? O Homo erectus, o Homo neanderthal, tá? Ou o Homo de Neander, tá? O Homo sapiens o Homo sapiens arcaico, todos eles, tá? Tinham linhagens sanguíneas diferentes. Quando surgiu o Homo sapiens sapiens, o que é que acontece? Houve uma intervenção genética, né? Se aplicou uma engenharia genética e hoje se tem muito claro que alguns genes estão adormecidos no nosso DNA. Nosso DNA tem partes que antes os geneticistas chamavam de, diríamos assim, DNA lixo. Hoje está se comprovando que propositalmente se colocou esses códigos do DNA para adormecer. Alguns acreditam que exatamente para que nós não pudéssemos voltar à primitividade, né? Tem algumas pessoas que têm essa ideia, né? Isso está adormecido porque se acordado a gente voltaria ao período em que nós teríamos instintos animalescos, etc. Veja, isso daí não é verdadeiro. Esse código de DNA foi propositalmente adormecido porque, pelo contrário, ele é, se despertado, ele torna o ser humano com capacidades incríveis de regeneração, capacidades de autocura, tá? Então, não é para que a gente volte, não, é ao contrário, é uma dimensão muito importante que está sendo abafada. E isso tem que ficar claro também para nós, porque não é que houve somente uma intervenção genética. As intervenções genéticas vêm acontecendo cotidianamente nos seres humanos à medida que os seres humanos tomam qualquer medicamento. Tá? Então é importantíssimo que as pessoas entendam isso. Ok? Muito bem. Aí a gente vai voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Aí eu vou aqui no outro texto. Aqui diz o seguinte, olha. Segundo Zacarias Sitchin, né? A epopeia suméria de Enuma-Elish conta sobre a chegada dos deuses na Terra. Observe isso aí. Veja que eu estou tentando fazer um paralelo, uma relação entre as coisas. Tá? E a divisão de terras pelo regente Anu. Tá? O regente Anu, observe isso aí. Tá? O que é que Anu faz? Ele vem e divide a terra para os seus filhos. Tá? Para os seus filhos. Se você pegar, né? Se você pegar, vou pegar aqui uma Bíblia rápido para nós. Se você pegar Deuteronômio, tá? 32, deixa eu pegar aqui. Deuteronômio 32, na versão, na nova versão internacional. Ele diz no 32:8, ele diz assim, ó, observe.
Quando o Altíssimo, que é Elion, o nome desse ser é Elion, tá? Dessa entidade se chama Elion, tá? Quando Elion deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, tá? Quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteira para os povos, tá? De acordo com o número dos filhos de Israel, mas não é verdade isso aqui, esse texto está completamente equivocado. É segundo os números dos filhos de Deus, segundo o número dos filhos do Bnei Elohim, quer dizer, segundo os filhos dos poderosos, dos deuses. Tá? Aí o que é que acontece? Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Deram a Javé Jacó. Não deram todo Israel. Certo? O que é que isso aqui quer dizer para nós? É a mesma história do Enumeris de Anu, né? Dividindo a terra para seus filhos. Né? Então, observe aqui. Né? Vamos lá. Gerando uma insatisfação e uma batalha sangrenta entre eles há milhões de anos. Novidade isso para você? Até mesmo a saída dos hebreus do Egito e seu destino à Terra Prometida foi tida como uma provocação de Javé para que eles voltassem à terra dos Enlilitas. A terra dos Enlilitas quer dizer a terra dos descendentes de Enlil. O que é que nós estamos assistindo, gente, com essas guerras? Essas guerras, nada mais, nada menos, é a guerra dos poderosos, é a guerra dos Elohim, é a guerra dos Anunnakis, é a guerra dos Cainitas, tá? É a guerra daqueles que descendem disso aí, tá? Das várias raças, das 12 raças que eu já falei aqui. Então, toda vez que você, né, deixa eu pegar aqui meu papelzinho de anotação, toda vez que você pegar Anunnaki, Elohim, você vai, é paralelo com Anunnaki. Quando você vê sentinelas do livro de Enoque ou anjos caídos, vocês têm os Igigues, que eram Anunnakis de segunda categoria, tá? Foram eles que, unindo as mulheres humanas, deram o resultado dos Nephilim. Os Nefelitas nasceram dessa relação, tá? Então, portanto, as pessoas, muitas vezes, elas não param para fazer uma análise criteriosa da história. Né? E o que a gente vê por aí é gente falando, né, dessas guerras. A guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas ninguém pode ficar do lado da Ucrânia, ninguém pode ficar do lado da Rússia. Não é para ficar do lado de ninguém, gente. Porque isso é uma guerra estabelecida, planejada. Todo mundo sabe disso e os caras ficam caindo nessas historinhas. Não é? Porque o Brasil ele tem que ficar do lado da Ucrânia, coitadinha, daquele pessoal que estão sofrendo. Nós vamos ficar do lado do Putin. Isso é guerra de elite. É os enlilitas e os enquitas brigando. É os cainitas. É os adapitas. É os adamitas. São todas essas 12 raças que mescladas, mas os soberanos invisíveis,
Eles têm uma linhagem de sangue e eles sabem qual é. Você e eu não sabemos, mas eles sabem. Eles sabem. Por que houve tanto massacre de índio? Por que a escravidão demorou tanto a acabar? Por que negros foram segregados? Você sabe por quê? Isso tem a ver com raça. Eu já falei em outros vídeos, vou falar de novo. Eles montaram 3 laboratórios, um na África, um na América Central e o outro no Oriente Médio. O Gran Éden, tinham 3 Gran Éden, onde eles fizeram as experiências para quê? Para produzir o Homo sapiens sapiens. Mas já existiam raças aqui de homos. Já existiam outros grupos, tá? Então, preste atenção, não caia nesse conto de que nós somos uma raça única. Oh, nós somos um só povo, a raça humana. Porque quando eles falam de raça humana, eles estão querendo dizer que se houver outros seres que não pareçam conosco, não são humanos, não são da raça, da estirpe homos. Tá? Nós somos uma terra que foi colonizada. Os seres que nasceram aqui, e nós não somos muito diferentes dos nossos criadores. É? Esses serezinhos que aparecem por aí, anõezinhos, chamados greys, eles são humanoides, produzidos em laboratório, com tecnologia avançada para quê? Para fazer expedições. Veja, eu não estou querendo aqui desfazer da sua crença. Você acredita no que quiser. Né? Você faz a sua viagem do jeito que quiser. Eu estou expondo aqui aquilo que as pesquisas assim de pessoas mais sérias possíveis são capazes de produzir. Né? Então, a, a, o termo terra prometida quer dizer que ela tinha sido prometida segundo a determinação da divisão de terras entre os irmãos sumérios, em Enlil. Né? O deus dos enlilitas é o deus Javé, tá? Ou o deus judaico Jeová, o deus da aliança com Israel através do patriarca Abraão, tá? Que definiu o monoteísmo judaico cristão no mundo atual. Você está me entendendo? Então, olha aqui. Tá? O deus dos enlilitas é o deus Javé ou Jeová. Por quê? Porque Enlil é Javé. Enlil é Javé, é Jeová. Javé se apresentou, né, para Abraão, depois foi lá, depois da morte de Jesus, foi lá e se apresentou ao Mohamed, né, Maomé. Depois viu que já tinha ali um pessoal, foi para os arianos e se revelou lá para os arianos como Brahma. Você entende isso? Javé nada mais é de que um Anunnaki, um Elohim. É por isso que eu volto a dizer, se você não fizer essa relação aqui, ó, Elohim, Anunnaki,
tá? Sentinelas e gigs, você não vai entender a história, o fio da meada. Né? E nós que estamos aqui produzindo conteúdo, tentando produzir conteúdo de qualidade, muitas vezes sem ter condições de fazer. A gente não tem uma câmera boa, a gente não tem um espaço bacana. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a contribuir, a ajudar com que a nossa voz, a nossa imagem chegue a outras pessoas. Esse é o grande problema. E a gente é perseguido pelo sistema. Eu acabei, por exemplo, de perder um emprego. Ah, eu estou dizendo que eles estão me perseguindo por causa. Não, mas eu estou dizendo que o sistema não é só um sistema físico, é um sistema extrafísico, é um sistema metafísico, espiritual. Eles começam a ficar incomodados quando a gente começa a falar a verdade. Os donos do mundo, a maioria deles, dos donos do mundo, são o quê? Se você for procurar a raça, são, na maioria, ou judeus de sangue ou judeus porque escolheram o judaísmo como religião. Tá? Então, me desculpe, são eles que mandam no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter. Esses caras todos são eles são um grupo, uma elite de mais de 500 famílias no mundo todo. E eles se relacionam entre si, porque eles não querem perder laço de sangue, meu. Tá? Vamos lá. Tá? Que definiu o monoteísmo judaico-cristão no mundo atual. O monoteísmo que a Igreja Católica implantou, mas disse, olha, Deus é um em três pessoas. Pai, Filho e Espírito. O melhor seria dizer pai, mãe e filho. Mas como eles têm uma tendência a depreciar a mulher, isso é típico do monoteísmo, a depreciação da mulher, por isso eles arrancaram Ásherá da história, né? Que Ásherá era a mulher de Javé, tá? Fizeram a gente engolir a história de um Deus transcendente, de um Deus onipresente, cujo nome não pode ser pronunciado, então, portanto, a gente tem que pronunciar Adonai Hashem, o Eterno. Você me entende? No centro no centro de tudo isso está a religião. Está os laços de sangue, estão os laços econômicos, tudo está entrelaçado nisso aí, pessoal. Né? Lamentavelmente as pessoas não querem ver, né? Então ele diz aqui: o deus dos enquitas é Baal. Aí, ó, olha só, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Você sabe que o deus cananeu chamado El, ele era pai dos deuses. El equivale a Anu.
Já pai dos deuses. El era pai dos Elohim. E dentre esses Elohim existiam vários deuses. Tá? Elion, El Shaddai, tá? Você vai pegar Javé, Baal. El era um deus cananeu, que foi absorvido por Israel. Tanto que o nome tem Israel, Isabel, Gabriel, Miguel. Mas o que é que eles fizeram ao longo da história? Eles fundiram Javé, deram característica para Javé de Baal, de El, e tentaram dizer para todo mundo, a partir de um disfarce bíblico, de que esses seres são um único Deus. El Shaddai, que quer dizer, eles chamam Deus Todo-Poderoso, mas não é. A tradução é completamente errada. Tá? Shadu é o Deus da montanha, Deus da estepe. Pare para pensar. Agora eu vou fazer um desafio. Pare para pensar. Quando você lê a Bíblia, a maioria das vezes esses deuses só aparecem em montanha. Você já observou isso? É o Sinai, Horebe, Gólgota, Monte das Oliveiras, Monte Tabor, Monte disso, Monte Corazim. Você já percebeu isso? Porque esses seres eram fascinados em aparecer somente em montanhas. Por que a transfiguração de Jesus aconteceu numa montanha? Por que aquela nave que trouxe Elias e Moisés para falar com Jesus? Os apóstolos viram a Gabod, a glória, a Gabod. Gabod é traduzido como glória, mas é um absurdo. Gabod não devia nem ser traduzido, porque a palavra Gabod quer dizer algo poderoso, algo que tem peso, que é pesado. Por isso que as pessoas caíam no chão. E aí o pessoal diz, ó, glória, é poder de Deus, é poder, é poder. Não é. Gabod, como Ruach, eram equipamentos de transporte. E apareceu muito nas montanhas. Hum? Vamos lá. Vamos continuar essa aula que está gostosa. O deus dos inquitas é Baal, que travou uma batalha enorme com Javé. Além disso, o sufixo ram quer dizer negro, queimado, referindo-se a Enlil. Assim, os clãs que brigaram no passado continuam se matando em nome dos enlilitas e inquitas na República Islâmica do Irã. A Arábia Saudita é defendida pelo clã de Enki, tá? Pelo clã de Enki, elite do olho de Horus, tá? Que tem fortes laços com os Estados Unidos e com a América, com os Estados Unidos da América. Alguns ocultistas acreditam que se os Estados Unidos da América invadirem o Irã, estarão provocando a ira de Deus. Assim dará início ao Armagedon. Tá? Então, observe aqui
que eram várias divindades, cujo nome era Elohim, que é o equivalente de Anunnaki, de Arconte. Tá? E aí, é claro que houve guerra entre esses Elohim e os Bnei Elohim, porque os Elohim eram uma classe e os Bnei Elohim eram outra classe. E aí apareciam seres que, por exemplo, eram os Malakim. Os Malakim. Quem eram os Malakim? Né? Os Malakim eram os mensageiros dos deuses, que traduziram por anjo, angelos. E entre esses Malakim existiam aqueles que eram considerados chefes, que eram os arcângelos. Arc quer dizer primeiro, os primeiros, os comandantes. Né? Observe que os sentinelas vão ser tidos como anjos. Os Grígores, liderados por Samyaza, que é um conto do livro de Enoque, que é parecido com o que se conta sobre os Igigues, quando resolveram descer também do céu e pegar as mulheres adapitas. Não foi qualquer mulher, foi as mulheres adapitas, a de sangue puro. Ou nós abrimos nossos olhos, ou a gente se perde, meus amigos. Né? Observe aqui. 2 tipos de criação de humanos são descritos nas tabuinhas da argila da Suméria. Primeiro, eles mencionam um brotar de humanos como plantas na terra, que ocorreu em um local específico chamado Uzumwa, onde a carne é feita para crescer. Eles não sabiam comer pão nem vestir roupas, e andavam sobre suas mãos e pés, e comiam capim como ovelhas. O outro mito diz, tá, que naquele local os humanos foram feitos para brotar do sangue dos deuses abatidos, o que pode ligar os 2 tipos de criação entre si. Desta forma, os humanos emergiram de um estado animalesco. Eles receberam o sopro da vida, que pode significar almas, e assim se tornaram humanos reais, que praticavam agricultura. Tá? Observem bem. O segundo tipo de criação, que Sintgren considerava uma intervenção genética dos deuses, é explicado com mais detalhes abaixo. Tá? O texto Atra-Asis menciona que o grupo de deuses chamados Igig, tá? Os Igig, certo? Eu até escrevi errado ali, mas o importante é a gente entender. O Igig teve que trabalhar duro. Depois de 40 anos, eles se rebelaram e queimaram suas ferramentas. Então, eles foram até Enlil, tá? Enlil. Lembre-se que o paralelo de Enlil, tá? O paralelo de Enlil é Javé. Tá? Enlil é paralelo a Javé. Enki é paralelo a Baal. Tá? El
é paralelo com Anu. Então, observe bem isso, tá? Olha aqui, ó. Observe isso aqui. Vou abrir aqui um instantinho para você prestar atenção. Olha. Aqui, ó. Ok? Enlil é Javé, Enki é Baal, El é Anu. Anu é o pai de Enlil e Enki. Esses seres apareceram aqui na Terra, já existiam os hominídeos, tá? Já existiam seres aqui na Terra base. Tá? Então eles foram até Enlil, que era Javé, e incomodaram com ameaças de guerra. O trabalho que lhe foi ordenado era muito árduo, e agora queriam fazer um acordo com Enlil, em que sugeriu que os humanos deveriam ser fabricados para suportar o jugo. Uma deusa do nascimento, Belet-Eli, também chamada de Mami, tá? Nintu ou Nimá, tá? Deveria realizar essa tarefa. Os deuses misturaram o barro com o sangue e a carne, tá? E a carne de um deus massacrado. Ora, como é que um deus pode morrer, né? 14 deusas escolhidas deveriam levar essa mistura a termo. Isto é, para dentro do seu ovário, do seu útero, tá? Não é do ovário, é do útero, tá? As crianças, 7 das quais tinham disposições masculinas e 7 femininas, nasceram depois de 10 meses. Eles se tornaram os primeiros trabalhadores e foram chamados de Lulu. Tá? A partir de então, eles deveriam se multiplicar através de uma união física entre homem e mulher. Esses humanos feitos para ser escravos tinham cabelos pretos na cabeça, por isso também eram chamados de cravos. Qual é a argila mencionada aqui? Os deuses tiraram de cima, tá? De cima de Akiabizu. Em Abizu, pode se referir ao templo de Enki, no qual havia água benta, energias especiais. O barro seria então provavelmente um substrato para uma espécie de processo genético. Sangue e carne contém genes, mesmo quando vem de um Anunnaki, tá? A palavra Anunnaki designa um povo de deuses e é inerentemente plural. E usarei Anunnaki como singular simplificado, tá? Então vocês estão percebendo aqui nesse vídeo quais as razões para a gente sempre ter em visão o que de fato está acontecendo. Essa guerra entre Enlil e Enki, tá? E as outras ramificações que se deram ao longo do tempo ainda são hoje. Tá? Não tire isso da sua cabeça. Tá? Isso é o que eles querem de nós. Estou olhando aqui o tamanho do vídeo. Tá? É preciso a gente ter muito claro isso para que a gente... Deixa eu baixar aqui. Para que a gente tenha a clareza de não cairmos na armadilha que muitos por aí nos fazem cair. Tá? Muito bem. Tá? O processo, e aí observe bem, o processo não teve sucesso imediato, porém porque no início alguns dos humanos tinham defeitos. Segundo o texto Enki e Nimá,
Os testes preliminares resultou em um homem que não podia usar os braços, havia outro que não conseguia fechar os olhos, ainda outro que os pés paralisados, um homem com incontinência, uma mulher estéril, uma criatura assexuada. A deusa do nascimento ficou desapontada, em que então interveio e recomendou derramar a ejaculação de um homem no útero de uma mulher. Novamente se produziu um humano incapacitado. O que aconteceu a seguir está escrito em cerca de 10 linhas que falam no tablete. Mas no final, os deuses finalmente tiveram seus trabalhadores humanos. Tá? O que é que nós... Por isso que quando Deus coloca na Bíblia o Adão no Jardim do Éden, o que é que ele faz? O que é que ele diz? Né? Ele está ali para comandar e tal, mas no fundo o que é que o Deus faz? Aí Deus descansou no sétimo dia. O homem foi colocado para lavrar e tomar conta da terra. Em síntese, vocês vão trabalhar para os deuses, para os Elohim e para os Binei Elohim, para os filhos dos deuses. Isso se tornou uma escravidão religiosa e uma escravidão econômica. O que é que uma empresa paga para você? Ela paga para você o seu tempo. Ela compra o seu tempo. E quantas pessoas escravizadas por aí? O que é que a religião faz? Te escraviza. Tem gente que está aí escravizado porque vê pecado em tudo. Outros estão escravizados porque ficam enricando gente aí que se tornam poderosas, donas de jato, donos disso, daquilo, tem mansões. Por quê? Volto a dizer, foram criados humanos para serem escravos dos deuses. Esse é o sistema. Isso é a Matrix. Isso é a Matrix. Isso é o que eles querem que a gente continue vivenciando dia por dia. Se você não acorda e não ajuda outros a acordarem, nós vamos continuar nessa. É evidente que nós vivemos numa sociedade. Você não pode romper com isso simplesmente. Você não vai fugir para a mata e se isolar numa ilha e dizer, pronto, aqui eu estou salvo, não vou viver esse sistema. Não adianta. O despertar se dá quando nós somos capazes de olhar essa realidade, ver o que está por trás e tentar ter uma vida dentro de princípios de equilíbrio. Tá? Nós não devemos dizer que não exista Deus. Deus, o incógnito, aquele que não pode ser pronunciado, o uno, tá? A fonte eterna. Ele existe. Mas ele não é Javé. Ele não é Jeová, ele não é Alá, ele não é Brahma, ele não é. Nem poderia ser. Creia nisso. Pense bem e vamos avançar. Agradeço a você, por favor, deixe seu like, toque o sininho, se inscreva no canal, me ajude a chegar a 1000 inscritos nesse canal, que eu lhe peço de coração. Forte abraço e até o próximo.